Atos, capítulo 20, versículo de número 7 em diante. Só a palavra de Deus para nos acalentar, nos fortalecer e nos ajudar a vencer aquilo que está tentando nos vencer. Você crê? São muitas coisas que se levantam para te vencer, mas a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior. Amém? Ah, pastor, o problema é grande. Deus é maior. Pastor, o vento veio com uma força que só Jesus. Até o mar lhe obedece, diz a Bíblia. Amém? Os irmãos acharam? E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Partir o pão é o quê? É a ceia, não é? Jesus não partiu o pão? E partindo o pão, ele disse. Aí Paulo, que havia de partir no dia seguinte, pregava a palavra, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Paulo está pregando a palavra e se estendeu até meia-noite. É como se o culto de 8 horas fosse até meia-noite. E havia muita iluminação, né, luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome de Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado, de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando o jovem Eutico, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ou o psique, a sua vida ainda continua nele, ainda tem vida aí. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12: e levaram vivo o jovem Eutico, e ficaram não poucos, mas muito, né, consolados por causa daquele milagre. Paulo estava prestes a seguir viagem antes de pregar essa palavra que ele pregou. Só que diz a Bíblia que os judeus prepararam armadilhas e Paulo teve que permanecer onde estava, ficou na Macedônia. E se os judeus não preparam, porque, para conhecimento dos irmãos, Paulo ficou aproximadamente 2 anos preso numa prisão domiciliar, justamente por causa dos judeus. Quando Paulo foi ser decapitado, já não era mais uma prisão domiciliar, era uma prisão em Roma, que o imperador Nero mandou prender, e daquela prisão só saía da cova dos leões, ou saía leproso, ou saía decapitado. Segundo a história, Paulo saiu decapitado daquela prisão. Então havia uma grande perseguição por parte dos judeus, que não aceitavam a mensagem do evangelho pregada por Cristo, né, e dado continuação pelos seus discípulos, e havia uma grande oposição do império. O império, naquela época, o imperador, ele queria ser adorado, e nenhum cristão, né, consciente da sua fé iria se prostrar diante de Nero. E Paulo não fugia dessa regra, né? Paulo também não iria adorar. E aí Paulo decide ficar. Enquanto Paulo está pregando, a Bíblia diz que a mensagem de Paulo se prolongou. A mensagem foi além do horário previsto. E com certeza Paulo
não estava pregando qualquer coisa, Paulo estava ministrando a palavra. E se prolongou, é porque o negócio estava bom. Me lembrou até da inauguração do Templo de Salomão, que seriam apenas 7 dias de festa. Só que o negócio foi tão bom que eles decidiram fazer mais 7 dias de festa. Que aquilo estava tremendo, a glória de Deus estava descendo, Deus estava confirmando cada detalhe da festa, Deus estava confirmando cada detalhe da festa. E aqui também não foi diferente, a mensagem se prolongou. E o jovem Eutico, a Bíblia diz que ele estava sentado no batente da janela. E ao mesmo tempo ele absorvia, prestava atenção no culto, só que ele estava num lugar perigoso. E a Bíblia diz que ele, tomado de um profundo sono, ele caiu do 3º andar. Paulo imediatamente parou o culto e foi atender aquela necessidade. Alguém, antes de Paulo chegar, levantou Eutico, e Eutico estava declaradamente morto nos braços de outra pessoa. Nos braços de alguém, Eutico estava morto, mas nos braços de Paulo, Eutico estava vivo. Paulo disse: ainda tem vida aí. Então depende de quem está olhando para a situação, porque tem situação que alguém vai olhar e vai falar que não tem mais jeito, mas quando chegar um homem ou mulher de Deus, vai falar: não, tem vida aí, tem jeito aí, há solução para essa pessoa, há solução para essa causa. E com Paulo não foi diferente. Paulo chegou e ministrou, e o menino reviveu. O menino reviveu e houve um grande milagre naquele lugar. E quais são as lições que a gente pode absorver da palavra sobre Eutico? A primeira delas é essa aqui. Você concorda comigo que era ceia naquele lugar? Havia uma ceia acontecendo naquele lugar. Havia uma comunhão entre os irmãos. E aquela comunhão estava muito boa. E o inimigo, para tirar Eutico daquela comunhão, fez com que ele se projetasse num lugar de observação. O que é a janela? A janela é um lugar de observação. É um lugar que a pessoa tem a oportunidade de ver o que está acontecendo dentro e ver o que está acontecendo do lado de fora. E Eutico se projetou num lugar perigoso. Eutico estava dentro de um lugar abençoado, mas se projetou num lugar perigoso, numa posição de perigo. E o que o inimigo quer? O inimigo quer tirar você do meio da comunhão. O que o inimigo quer é tirar você da comunhão com Deus, porque a ceia é um ambiente de comunhão. E o que o inimigo está atacando diretamente? Está atacando a comunhão de Eutico, para que ele não tenha comunhão. E ele, saindo daquele ambiente, ele perde a vida e a comunhão. E o que o inimigo quer? É que você saia do ambiente onde Deus é adorado, para ferir a tua comunhão com Ele. Por quê, pastor? Pela Bíblia, o inimigo é mestre em enfermar a comunhão. A primeira comunhão que o inimigo enfermou foi a comunhão de Adão e Eva com Deus. Depois do pecado, Adão culpou Eva, Eva culpou Adão. Aí o inimigo já começou a se levantar contra a comunhão de Adão e Eva. Mais à frente, o inimigo levantou-se contra os pastores de Abraão e Ló. Então, muito cuidado, porque o inimigo vai tentar manchar a tua comunhão com Deus. Muito cuidado, vigia com o que tu fala, porque o inimigo vai tentar manchar a tua comunhão com teu irmão, para que o ambiente de culto expulse alguém. Mas está repreendido nessa noite,
nem na janela tu vai se projetar. Tu vai se projetar na presença e debaixo da mão toda poderosa do Senhor. E debaixo da mão de Deus tu está seguro. Na janela não, mas debaixo da mão de Deus eu garanto, você está seguro. É a primeira lição. Cuidado com a tua comunhão com Deus. Cuidado com a tua comunhão com a tua esposa, porque ele pode colocar uma janela que é uma mulher muito atraente, e você começar a se projetar para um lugar que te dá oportunidade de queda. Cuidado com a tua comunhão com teu esposo, porque ele pode apresentar alguém que vem com a fala mansa e te faz se projetar na janela. E aí você começa a vislumbrar uma outra oportunidade de vida que não é a vida de Deus para a sua vida. Então toma cuidado. Cuidado com amizades que te fazem se projetar para a janela. Amiguinhos que concordam com tudo que você fala de errado. Amigos que trazem você, que não levam você para os pés do Senhor, que te dão oportunidade de viver uma vida totalmente diferente da vida que Deus te planejou. Então cuidado com coisas que prometem te colocar centrados na janela. A outra lição que eu aprendo é essa aqui. É pecado dormir no culto? Não é pecado dormir no culto. É pecado dormir no culto? Não é não. Eu cansado, eu já dormi no culto. Já cochilei no culto. Talvez alguém aqui já tenha se deparado com essa mesma situação que eu. Não é pecado dormir no culto. É pecado vir para o culto para dormir. Posso? Não é pecado dormir no culto. É pecado vir para o culto para dormir. Está entendendo? Entendeu a diferença? O pecado de Eutico não foi dormir, foi ir para o culto para dormir. Está entendendo? Porque o ambiente está tão chato, o ambiente está tão sem sal, eu estou tão sem apetite de Deus, que eu já vou para o culto já me projetando para a janela para dormir, porque eu não tenho adoração, eu não me identifico com esse povo, eu não me identifico com essa palavra, mas nessa noite esse sono está repreendido em nome de Jesus. Tu não vai entrar aqui para dormir, tu vai entrar aqui para adorar. E quando o culto acabar, você vai falar, já acabou? Porque quem vem para dormir, olha para o relógio nunca, a hora nunca passa. Mas para quem veio adorar, a hora voa, a hora passa rápido, o culto acaba logo. E você fica até triste porque o culto acabou. Dormir na Bíblia sempre foi uma coisa ruim. Toda vez que o sono, todo mundo que dormiu na Bíblia caiu. A Bíblia diz que Sansão dormiu no colo de Dalila. Dorme, garoto. Dorme, porque enquanto eu faço carinho em você, eu preparo a armadilha para acabar com a tua vida. E o inimigo é assim. Quem está com sono, ele tem um colo especial para te acalentar. É igual Jonas, quer fugir, já tem um barco preparado já para o plano dele não dar errado. E aí, a Bíblia diz que Sansão dormiu e Dalila veio e chamou os homens, e os homens cortaram o cabelo dele. E ali ele perdeu a força, perdeu a comunhão, perdeu tudo. A Bíblia diz que o joio foi semeado no meio do trigo. Sabe quando é que o joio foi semeado no meio do trigo? Joio é aquilo que não presta. E lá está a plantação. Os homens, os trabalhadores, eles semearam o trigo. Só que semear trigo não é o suficiente, tem que continuar acordado. Porque a Bíblia diz que quando eles semearam o trigo, a Bíblia vai dizer, e dormindo os homens, e dormindo os semeadores, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo.
Então não adianta só plantar, tem que estar vigilante depois do plantio. O que é isso, pastor? Não adianta só orar, tem que estar vigilante depois da oração. Não adianta só vir para o culto, tem que sair do portão para fora vigiando. Não adianta só ler Bíblia, tem que vigiar e praticar a palavra, porque o inimigo quer uma brecha, mas nessa noite ele não vai encontrar brechas na tua comunhão com Deus. Amém? Aí como é que Eutico está? Na janela. Eutico não senta e dorme, concorda comigo? Não, ele senta na janela. Só que ele não senta e dorme, porque senão ele senta e cai. Ele senta e faz o quê? O que tu faz quando tu está no culto e você está com sono? Fica assim, ó, né? Ó, lutando com o sono. Não é verdade? Tu não fica lutando com sono quando tu está com sono e não pode dormir? Como é que Eutico está? Está com sono, mas está lutando. Porque o que quer dizer isso, pastor? É que tem gente que está fraco na fé, mas ainda está lutando. Tem gente que está sendo bombardeado de todos os lados, mas ainda está lutando para não morrer na fé. Está sendo massacrado, mas continua lendo Bíblia. Não está entendendo, mas continua revestido de toda a armadura do Espírito Santo. Derrotado não é quem está lutando, derrotado é quem está dormindo e caindo da posição que Deus te colocou. O inimigo quer que tu caia, da onde? Da posição que Deus te chamou, mas está repreendido nessa noite. Você vai permanecer na presença de Jesus, lutando. Nem sempre dá para vencer, mas sempre dá para lutar. Nem sempre vai ser vitória, mas continue na posição que Deus te chamou. O que Eutico faz? Eutico entra e escolhe a posição que ele quer ficar no culto. Tem lugar nos bancos, que deve ser de madeira naquela época. A janela é de madeira também naquela época. Dentro tem madeira e do lado de fora tem madeira. Ele escolhe logo o lado de fora. Tem tanta madeira aqui dentro da igreja, você vai escolher logo as coisas lá de fora. Aí ele entra, aí tem cadeira, tem banco, tem palavra, tem tudo. Escolhe onde tu quer ficar. Tu entrou aqui nessa noite, não entrou? Alguém escolheu o meu lado direito, alguém escolheu o meu lado esquerdo. Só que Eutico se escolheu ficar na janela. Eutico escolheu se projetar no lugar de observação. Qual foi a posição de Eutico? A posição de observador, porque janela fala de observação. Aí eu entendo que tem culto que as pessoas vêm para observar, mas tem culto que as pessoas vêm para adorar e exaltar o nome de Jesus. Qual é a tua posição? Tu veio ver se o pastor vai errar alguma coisa no português, tu veio ver se vai haver algum defeito no culto, alguém vai errar uma nota, a bateria vai deixar a baqueta cair, ou você veio adorar e exaltar o nome de Jesus? Qual é a tua posição? Observador ou adorador? Aí vem Paulo está pregando. Irmãos, não é o pastor Hamilton pregando, é o apóstolo Paulo pregando. Tu já imaginou o que é o apóstolo Paulo pregando, irmão? Você começa a ler as cartas do homem, são 13 cartas incríveis, proféticas,
cartas de muita unção de Deus. Só que eu vou te dizer uma coisa: nem a pregação de Paulo tirou Eutico da janela. Nem a pregação de Paulo evitou a queda de Eutico. Porque você pode ter o melhor pastor, você pode ter os homens e mulheres de Deus estendendo a mão para você, mas se você decidiu ficar na janela, você está perto da queda, você está rejeitando as mãos estendidas e sendo seduzido, fascinado por aquilo que o mundo está te apresentando. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para alertar você de uma coisa: tem pessoas de Deus do teu lado, estendendo a mão para você não cair dessa janela. Então abra os teus olhos e entenda: você casou com um homem de Deus, você casou com uma mulher de Deus, você é pastoreado por um homem de Deus. Ei, aprenda a valorizar quem estendeu a mão para te tirar da janela. Tu já viu o esforço que essa pessoa está fazendo para te manter na presença de Deus? Então saia da janela agora, porque o próximo passo da janela é a queda. Aí Paulo está pregando, Paulo deve estar vendo, Paulo, porque daqui dá para ver tudo, irmão. Dá para ver quem está mascando chiclete, dá para ver quem está brincando, quem está conversando, quem está levando, quem está prestando. Até quem está prestando atenção na pregação, o pregador sabe. Não é só eu não, qualquer pessoa que estiver aqui vai perceber quem está ligado e quem está desligado. Eu sei que está calor, em breve a gente vai ter um ar-condicionado, você vai estar dando glória, mas aprenda a glorificar a Deus nas pequenas coisas primeiro, porque depois Ele nos acrescenta coisas maiores. Aleluia, oh glória, amém. Paulo está pregando, aí de repente, está vendo, está titubeando, vai cair, porque tem passos que algumas pessoas estão dando aí nas redes sociais, que eu já olho assim e falo, vai cair. Tem estilos de vida que alguém está vivendo aqui dentro, que eu já olho e falo, vai cair. Pelos papos, pelo passo, pelo estilo de vida, eu já sei, pela experiência que Deus me deu, vai cair. Sai daí, muda de ideia, muda de rota, refaça a tua rota, porque o próximo passo é a queda. Não está orando, não está lendo Bíblia, só vem na igreja quando o Vasco é campeão, aí já era, aí não volta mais, né? Está entendendo? Eu olho e falo, vai cair, mas está repreendido nessa noite. Deus está alertando a gente aqui nesse lugar. Ao invés de se projetar na janela, se projete na presença do Todo-Poderoso. Porque olha só, Eutico na janela está vendo o que está acontecendo lá fora. Aí olha aqui, da janela dá para ver novela, da janela dá para ver novela e não ler Bíblia, da janela dá para assistir futebol e não ler Bíblia, da janela dá para ver as últimas informações e modas desse mundo, mas não lê Bíblia. Da janela dá para ver todos os filmes da Netflix, mas não lê Bíblia, não ora, vai cair. Eu estou sendo amigo, estou sendo de Deus para a tua vida, vai cair. Eu nunca vi dar certo, e não é agora que vai dar. Nunca vi. Eutico cai. Aí eu posso te fazer uma pergunta sábia aqui nessa noite? Quem derruba Eutico? É o sono ou é a palavra?
Vou até beber um pouco d'água depois dessa. Quem derruba Eutico? É o sono ou é a pregação da palavra? Ai, pastor, é o sono. Por quê? A pregação não derruba ninguém. Vou de novo. A pregação da palavra não derruba ninguém. A pregação levanta, a pregação edifica, a pregação consola, a pregação conforta, a pregação confronta, a pregação aviva, a pregação transforma, a pregação não derruba ninguém. Pode ser um puxão de orelha que Deus te dá daqui do púlpito, mas não vai te derrubar, vai te edificar. Tu vai sair daqui com pensamento diferente, com visão diferente, com coração diferente e uma postura diferente. Aí tem gente que cai, bota a culpa na palavra, bota a culpa no pregador, bota a culpa no pastor, mas não bota a culpa no sono. Deus. Está entendendo? A Bíblia diz assim, ó: de que se queixa o homem vivente? Ou seja, de que reclama o homem vivente? Reclama dos seus pecados. A Bíblia diz que ao invés de reclamar, botar culpa em Deus, botar culpa nos homens, botar culpa na situação, bota a culpa, chama a culpa, responsabilidade para você, de que se queixa o homem vivente. Reclame da sua postura que está errada, reclame da sua posição que não está adequada, reclame do lugar de perigo que você está andando, reclame do estilo de vida sem Bíblia, sem palavra, sem Deus e sem vigilância. A palavra não derruba ninguém, a palavra revela quem está dormindo. A pregação se estendeu, concorda? Concorda? A pregação se estendeu, não estendeu? Então, o estender da pregação, a palavra mostrou quem estava dormindo naquele ambiente. Eu estou pregando aqui e o Espírito Santo está martelando no teu coração. E o meu é lá e cá. E ela revela, a palavra revela, em que área da minha vida que eu tenho que acordar imediatamente. A palavra está revelando onde é que está o sono na tua vida. Eu não posso apontar dedo e falar, você está assim, está assado. E eu não, você está não. Quem revela é a palavra. Não fica preocupado quem vai dar crédito, não vai, quem vai acreditar ou quem não vai. A palavra faz o trabalho de revelar as áreas que estão adormecidas na nossa vida. Aí Paulo está pregando. Aí daqui a pouquinho a igreja está descosta para o bonitinho, porque ele está lá na janela. Eu creio que a igreja está descosta. Aí escuta aquele barulho, pum! Meu Deus, parece até fogos. O que aconteceu? Aí alguém olha para a janela, Eutico caiu. Vamos descer. Aí alguém pegou ele assim, ó, desceu do terceiro andar, pegou ele nos braços e levantou ele morto. Esse pegar aqui, ó, e levantar, fala de exposição. Porque o que mais a oposição quer fazer com você, a oposição satânica, é te levantar morto e mostrar para todo mundo que você está morto. Que o teu casamento acabou, que a tua vida com Deus acabou. Está entendendo? Mas está repreendido em nome de Jesus. Ninguém vai levantar e vai expor você morto.
e quando alguém perguntar por você, vai ouvir dizer o seguinte: aquela mulher continua sendo uma benção. Como é que está aquele homem? Apesar das lutas, ele continua na presença de Deus. Como é que está aquele obreiro? Apesar dos apesares, continua firme na rocha. Ninguém vai levantar você morto. Morto não, porque Jesus vai te manter na rocha. Onde ele estava? Terceiro andar. Isso aqui fala de auge. Onde ele estava? Estou terminando para tu pensar mesmo que eu estou, para ficar mais animado ainda para o sono e o calor ir embora. Está no terceiro andar. Isso aqui é auge. E eu vou falar para os irmãos: é triste ver cair quem estava no auge. Eutico estava no lugar, no andar certo, posicionado errado. Está no lugar certo, mas está posicionado no lugar errado. O teu ministério não vai virar notícia ruim no Facebook, nem no Instagram, nas redes sociais. Mas eu já vi muitos ministérios, e os irmãos também, que estavam no auge, cair. É possível você estar no teu melhor momento com Deus, e a seta, se você não vigiar, a seta entra, a palavra contrária entra, e uma flecha do inferno, através de uma palavra, através de uma notícia, pode enfermar teu coração, e você nunca mais querer Jesus, nunca mais querer a presença, nunca mais querer a igreja. Mas em nome de Jesus Cristo, se for para mudar, tu vai mudar de níveis maiores ainda. E se for para descer, pega essa aqui, se for para descer, você vai descer a casa do olheiro, mas descer da posição que Deus te colocou, nunca mais. Eu ministro sobre a tua vida nessa noite, que não é de cima para baixo. A tua história, a tua vida vai ser daqui para o céu. Daqui para o céu. Aí Paulo não aceita aquela palavra negativa, falando: peraí, calma aí, ainda tem vida aí. Isso aqui foi uma palavra de fé. A alma está nele, é palavra de fé. Tu tem uma palavra de fé no meio do caos? Ou o caos rouba todo o conhecimento que você tem de Deus? Ou o caos te dá uma amnésia e você esquece tudo que Jesus é e representa na tua vida? Paulo falou: eu tenho uma palavra de vida no meio do caos. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida. Oh, glória. Aí Paulo, aqui, pega o jovem está vivo ou está morto? Está morto. Porque tem gente que só te quer quando tu está vivo. Beber um pouco d'água? Tem gente que só te abraça quando você está vivo. É igual os poços que Isaac desentulhou e achou água. Quando o poço estava entulhado, ninguém queria. E quando está sujo, quando está no mundo, ninguém quer. Aí a gente ganha para Jesus, trabalha, projeta, processo, tira carrapicho, limpa, lava pela palavra. Aí fica um montão de gente querendo pescar no aquário. Agora o obreiro está pregando, agora a obreira é uma bênção. Agora você é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Todo mundo quer poço desentulhado. Agora quem que vai levantar o morto? Tem mãos e pés de Jesus aqui nessa noite para levantar quem está morto? Então fica ligado, porque se você perceber que Eutico caiu, não adianta Paulo continuar, aqui, olha só, pega isso aqui, não adianta Paulo continuar pregando, se tem alguém morto, porque a maior obra de Paulo naquela hora não era pregar, era estender a mão e ajudar.
Aí Paulo pega o menino e levanta. Percebeu? Para me terminar, percebeu que o que levantou Eutico não foi a palavra que Paulo pregou lá em cima, mas a palavra que Paulo pregou aqui embaixo? Percebeu? Vou falar de novo, porque teve gente que não percebeu. Ó, não dorme não. O que levantou Eutico não foi a palavra que Paulo pregou lá em cima. Lá em cima ele até dormiu. Mas foi a palavra que Paulo pregou embaixo. Porque uma coisa é a palavra falada, outra coisa é a palavra vivida. O que levanta alguém não é a palavra teórica, não é a teoria, é a prática do amor ao próximo. Quem está disposto a descer nessa noite, quem está disposto a sair do conforto e mandar a mensagem para alguém que não veio para o culto, quem está disposto a mandar uma mensagem para alguém dizer: você está precisando de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, a tua presença é importante para mim, em Cristo Jesus você é meu irmão. E aí, a palavra vivida levanta o jovem, e o culto para ou continua? Continua. Sabe por quê? Porque não é por causa da morte de alguém que o culto vai parar. O culto tem que continuar. Ah, pastor, fulano de tal saiu da igreja. E eu era muito amigo dessa pessoa. Mas a tua vida com Deus continua. O culto, a tua comunhão com Deus tem que continuar. Pastor, fulano de tal não quis vir para o culto. E tu vai faltar também porque o fulano não quis vir? A obra de Deus continua. A obra não para porque alguém morreu. Quando alguém larga a mão de Jesus continua segurando a tua mão para te ajudar a caminhar. Independente de quem escolheu andar do teu lado ou não, Jesus está contigo 24 horas por dia. Independente de quem escolheu soltar a tua mão, a mão de Jesus ainda é por você. E se Deus é com você, quem será contra você? Já até fechei a Bíblia. Eutico volta para participar do culto. Porque por mais que Eutico pense que a janela é o lugar dele, Paulo mostrou para ele que o lugar dele é na presença de Deus. O inimigo pode até dizer para você assim: ó, tu não tem nada a ver com crente, tu não tem nada a ver com Jesus, tu não tem nada a ver com essas coisas de Bíblia. Mas eu vou te dizer nessa noite, para toda pessoa, o teu lugar é na presença de Jesus. Independente dos acidentes de percurso que aconteceram com você, independente da luta que você está vivenciando, o teu lugar é na presença de Jesus. Eutico sobe, culto continua. Agora aqui para a gente, a Bíblia não diz, mas por inferência, usando todo o contexto que a gente leu aqui nessa noite e ouviu, aqui pra gente, Eutico sentou na janela de novo? Tu acha, Wagner, que ele sentou na janela de novo? Tu acha, pastor Jonathan? Tu acha, presbítero? Diácono Arthur, Caio? Tu acha que ele vai sentar naquela janela de novo, se ele sabe que foi dali que veio todo o problema? Então a questão é essa aqui, ó. Beleza. O episódio foi ruim. Tu foi massacrado talvez no mundo. Ou um deslize teu trouxe um montão de problema para tua cabeça. Agora a pergunta que não quer calar: o que você aprendeu com esse episódio ruim? Deus já te deu o livramento? Deus já mostrou que é contigo? E mesmo assim, não adianta Paulo pregar, não adianta o pastor pregar, não adianta Jesus falar, tu ainda vai continuar se projetando na janela? A questão toda não são os erros, são as lições que nós aprendemos com os erros. E quer uma palavra mais profunda ainda do que essa? A questão não é você aprender com os seus erros, a questão é você aprender com os erros dos outros.
Tu está vendo todo mundo entrando na janela e caindo do outro lado, tu vai também se projetar na janela? Agora, a minha oração para você nessa noite é essa aqui, ó. Que Deus te fortaleça e que a presença dEle te seduza muito mais do que as janelas da vida. Porque a janela está dizendo o seguinte: eu vou acabar com você, eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com o teu ministério. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho vida e vida com abundância para te dar. Eu tenho sonhos tremendos, sonhos maiores, planos e projetos infalíveis para a tua vida nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aleluia. Que Deus te abençoe, irmãos, nessa noite. Que você continue firme na presença do Senhor. Eu vou terminar o culto aqui. Talvez os irmãos não vão me ver ali no pátio, que eu tenho que visitar uma casa, vamos lá. Vou ter que sair daqui correndo. Mas que Deus abençoe meus irmãos, que vocês tenham uma semana cheia da graça de Deus, cheia da unção de Deus.